Galera, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela de Sociologia e estamos juntos aqui no meu canal para mais uma aula analisando as obras do Paz. No momento eu tenho analisado as obras do primeiro e do segundo ano. Eu estou professora regente dessas turmas no momento, então eu estou voltada mais para as obras desses 2 anos, né? Eu tenho recebido alguns pedidos sobre as obras do terceiro ano do ensino médio, mas no momento, gente, eu não consigo entregar para vocês esse material porque é muita correria, e esse canal foi um projeto totalmente espontâneo, e então eu tô tentando dar prosseguimento, quero muito que ele dê certo, quero que engaje, então preciso de vocês, preciso que vocês compartilhem esse vídeo, que atinja o maior número de estudantes possível, ainda mais nesse momento de pandemia em que a gente tem determinadas limitações para estudar. Então eu estou aqui para contribuir com os estudantes do ensino médio, principalmente os estudantes da rede pública, tá bom? Então vamos junto. A obra de hoje, gente, não é música, não é clipe, não é filme, não é documentário. Em geral, esse estilo de obra são as obras que eu tenho mais intimidade, que eu mais gosto de trabalhar. Mas hoje eu escolhi um artigo científico. O nome do artigo é Onde as cientistas não têm vez. Ele foi publicado na revista da FAPESP, ele está disponível na internet, se você digitar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas se você digitar no Google, Onde as cientistas não têm vez, o primeiro artigo que aparecer é esse, tá? Ele foi escrito pelo Rodrigo Oliveira de Andrade e foi publicado em novembro de 2018. Então é uma obra bastante recente, é uma publicação bastante recente, né? E que vai nos ajudar, nos guiar aí sobre a reflexão que nós vamos travar hoje, que vai envolver as mulheres, né? Vamos falar aí sobre a questão das mulheres na área da ciência. Nesse momento de pandemia, né, nós estamos percebendo ainda mais a importância da ciência dentro da nossa sociedade, né? A ciência é importante para a nossa manutenção enquanto espécie nesse planeta, a ciência é importante para que a gente evolua, para que a gente consiga conviver e sobreviver com mais segurança, né? A ciência trouxe muitos avanços para a gente enquanto humanidade e estamos aí ainda no período de pandemia, esperando, né, torcendo para que os cientistas que estão na linha de frente pesquisando nos tragam a vacina, né, e nos libertem, assim, desse momento que estamos vivendo de isolamento social. Eu tenho certeza que é um momento que está sendo difícil para todo mundo, em alguma medida todo mundo está sofrendo com esse momento de pandemia, então é importante a gente valorizar os nossos e as nossas cientistas. Ok? Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre as questões que esse artigo científico nos coloca, né, a partir da leitura e da análise desse artigo científico. É um artigo que traz muitos dados, dados de países ao redor do mundo, mas principalmente Estados Unidos, Austrália, Brasil, tá? São os 3 países principais aqui que eles demonstram os dados. Então, gente, vamos lá. Nome do artigo: Onde as cientistas não têm vez. Então, sabemos que a ciência é uma área de extrema importância, né? É uma área que exige bastante dedicação, é uma área que apresenta pra gente o caminho do futuro, né? A área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Que juntos aí a sigla das letras das palavras em inglês forma a palavra STEM, ok? Que são as palavras no inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então o artigo ele vai trabalhar justamente a atuação das mulheres nessas áreas, né? Então você que é garota, estudante do ensino médio, qual é a área que você tem mais interesse, né? Quais são as matérias que você sente mais afinidade, com que área você gostaria de trabalhar, que cursos você gostaria de fazer. Você se interessa pela área da ciência e da tecnologia, áreas de exatas, área da matemática, da astronomia, né, que são áreas tradicionalmente masculinas, né? Então nós vamos pensar um pouco por que essa área, que é uma área do futuro, é uma área com bastante possibilidades, ainda é uma área que está restrita
a atuação dos homens, certo? Então, o artigo vai dizer que as pesquisas ao redor do mundo mostram a baixa participação das mulheres nessa área de STEM, ou seja, não só a ciência, a pesquisa científica em si, mas as áreas que compreendem ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tá? Ele inicia o estudo, então, ele inicia o artigo com um estudo do Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos, NBER, que realizou um estudo entre 2005 e 2009, né, para investigar essa situação de por que temos tão pouca atuação das mulheres nessa área. E a pesquisa mostra que as mulheres têm 12% menos propensão de terminarem as suas pesquisas, né? Numa mesma linha, o artigo vai apresentar também uma pesquisa da ONU Mulheres, que é uma entidade, né, para a igualdade de gênero e empoderamento feminino. Eles têm uma pesquisa científica que se chama Cracking the Code, para a atuação das mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E vejam só esses dados, gente. Eles afirmam que 74% das mulheres têm interesse nessa área. Então já é uma refutação para um primeiro argumento que as pessoas dizem, né? Tipo, mas as áreas estão aí, as mulheres estão aí, elas podem estudar, podem ir para a universidade, é simplesmente uma questão de ter interesse, né? É uma questão de que as mulheres não têm interesse nessa área. E essa pesquisa vem justamente já mostrar os dados que vão de encontro a essa afirmação, né? Eles dizem que 74% das mulheres têm sim interesse nessa área, mas que apenas 30% delas se tornam pesquisadoras. Para aquelas que vão ingressar no mercado de trabalho, 27% sentem que não estão evoluindo na carreira e outros 32% desistem até um ano após a graduação. Ou seja, existe alguma coisa nesse meio que afasta as mulheres, né, de se manterem nessa área, de pesquisarem e de conseguirem evoluir nessa carreira, certo? Vamos pensar e vamos perceber o que acontece para esse movimento excludente das mulheres na área das ciências, na área das STEM, né? Uma outra pesquisa na Austrália, de 2016, essa é mais recente, demonstra que apenas 16% dos que atuam na área de STEM são mulheres. E aí, ela vai e coloca os questionamentos, né? Quais seriam os fatores que impedem, ou quais são as barreiras, né, que são colocadas para essas mulheres conseguirem o sucesso nessas áreas. E aí a gente pode pensar, às vezes pode ser a dificuldade financeira, às vezes é até mesmo o desempenho acadêmico dessas mulheres que impedem a continuidade na carreira. Mas, gente, não é assim que acontece, tá bom? De acordo com as pesquisas que todos esses órgãos fizeram, né, eles demonstram que não é esse o problema, né? Não temos problema de rendimento das mulheres dentro dessa área, e as dificuldades financeiras também não apresentaram assim um grande impacto para a evolução das mulheres nessa carreira. O grande fator é a grande concentração de homens nessas áreas, né? O Bruce Weinberg, que foi o autor da pesquisa lá nos Estados Unidos, no estado de Ohio, ele diz que há majoritariamente homens nessa área e esse fato, né, cria um ambiente hostil às mulheres, envolvendo muitas vezes assédio sexual, humilhação, menosprezo ou rejeição de ideias manifestadas, por exemplo, numa reunião de laboratório, né? E aí, em vários momentos do texto, né, da publicação desse artigo, o autor comenta que as mulheres, que essa situação em que os homens, né, são preponderantes em número, né, e portanto conseguem organizar o clima, né, e como esses estudos vão ser conduzidos, pode causar um grande isolamento social das mulheres dentro da dinâmica da universidade.
Eles citam uma outra pesquisa da pesquisadora Susan Gardner, do Maine, nos Estados Unidos, do estado do Maine. E aí ela afirma que a baixa participação das mulheres está muito menos relacionada à questão da capacidade intelectual e mais relacionada à falta de apoio, à falta de confiança e à escassez de modelos femininos nessas áreas, certo? E no Brasil, gente, como que se manifesta essa desigualdade na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática com relação à atuação das mulheres, né? Aqui no Brasil, a pesquisa é liderada pela Márcia Cristina Bernardes, que é presidente do Instituto de Física e Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela fez um estudo junto com a Bettina Stefanello Lima, que é uma cientista social, assim como eu e vocês que estão aí me assistindo, né, no caminho de aprendizes aí de cientistas sociais. Então elas duas se uniram e fizeram um estudo sobre a atuação das mulheres nessa área de STEM aqui no Brasil. E é sabido, a partir do censo brasileiro, que nós mulheres compomos maior parte da população brasileira. E isso se reflete, né, em outros aspectos, principalmente no aspecto da escolaridade. Eu já tinha comentado isso aqui no último vídeo, né, do Cota Não É Esmola para o 2º ano, como as mulheres estão na linha de frente da transformação desse país, né? Quando a gente coloca o recorte de raça, então as mulheres negras, elas estão ali na linha de frente, tentando aí transformar a estrutura social do nosso país. E aí, essas duas mulheres, a Márcia e a Bettina, né, que são pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas afirmam que as mulheres são maioria, né? Elas são maioria nas 15 das 20 carreiras de graduação com maior número de recém-formados, né? Então, nós estamos presentes maciçamente aí. Somos 50% das docentes das universidades federais, né? Somos a maior parte dentro das universidades, somos a maior parte nas escolas. Então, o que acontece no meio do caminho? Que essa distribuição acontece de maneira desigual, né? Tanto Márcia Cristina Bernardes quanto Bettina Stefanello Lima afirmam que essa distribuição acontece de maneira desigual, né? E aí elas apresentam os dados brasileiros. Bom, a atuação no Brasil das mulheres ainda é incipiente, apesar de sermos maioria, e a discussão vai na mesma linha dos estudos internacionais, né? Vão mostrar justamente a hostilidade desse ambiente das ciências exatas, né? Da medicina e ciências exatas para as mulheres poderem desenvolverem seus trabalhos, ok? Deixa eu ler aqui um trecho para vocês, né? Que ela cita aqui como que as mulheres são tratadas e como são vistas nesse ambiente, né? Ela fala o seguinte: as mulheres ainda são consideradas desprovidas das habilidades tidas como necessárias para a produção do conhecimento científico. Não raro enfrentam preconceitos pautados em rótulos que as definem como sensíveis, emocionais, sem aptidão para o cálculo ou abstração. Então, gente, nós temos uma situação muito séria. Para concluir, né, eles apresentam os dados da Academia Brasileira de Ciências, que é composta por 518 membros, e desses 518 membros, pessoal, 449 são homens. Na física e na astronomia, nós temos um total de 6% de mulheres participando. E para chegar no topo da carreira, mulheres no topo da carreira nessa área, são representadas por apenas 5%. Sendo que nós somos maior parte dentro da universidade, maior parte com acesso ao ensino superior, maior parte das pessoas que estão ali nas carreiras com maior número de formandos. Então, nós temos um grande problema nos sendo apresentado. E a justificativa está posta aqui no artigo, né? Então, vamos pensar no seguinte: em muitos momentos, quando a gente reflete sobre a questão do empoderamento feminino, a questão das mulheres
no mercado de trabalho, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda corroboram a questão do senso comum ao dizerem que as mulheres já conquistaram tudo. As mulheres já estão nas escolas, já estão nas universidades, as mulheres podem votar, podem trabalhar, não há mais o que ser conquistado, né, no movimento das mulheres. E aí, quando a gente vai esmiuçar todas essas questões, a gente ainda encontra a justificativa para isso no estigma do que significa ser mulher, no estigma de gênero feminino, né? Então, sempre colocando a mulher nesse lugar de incapacidade intelectual, porque são seres muito sensíveis, muito emocionais, portanto, não servem para essa coisa de ciência, né? As mulheres não servem para essa coisa científica, essa coisa racional, essa coisa objetiva, algo que demanda bastante dedicação e atenção intelectual, uma parte do cérebro em que, infelizmente, a gente ainda tem estereótipos que colocam a mulher nesse lugar, né? Então, assim, nós temos uma grande questão a ser discutida dessa desigualdade existir e o que nós vamos fazer para que isso seja revertido. Afinal de contas, lá no início da pesquisa ele cita que 74% das mulheres têm interesse nessas áreas. Não é como se as meninas não tivessem esse interesse. No artigo ele cita que aqui no Brasil, quando as meninas já ingressam no sistema escolar, na educação básica, então você quando entrou na escola, né, logo no início as meninas começam a ser desestimuladas nessa área e no ensino médio isso se reforça e eles colocam aqui uma porcentagem de 35%, né, de meninas que acabam desistindo dessa área de STEM, que é o que a gente está tratando aqui. Então, por que que em pleno século XXI, né, em que o século da informação, da internet, da liberdade, por que que a gente ainda lida com esse espaço? E aí é onde entra a questão da gente malhar o nosso cérebro aqui na questão da sociologia, não é, pessoal? Então nós temos que pensar criticamente sobre toda a rede dentro do mercado de trabalho e o acesso à educação para mulheres, né? Quando a gente resgata historicamente a questão do trabalho, nós sabemos que esse conceito foi se modificando ao longo da história, é um conceito dinâmico, como vários conceitos são dentro das ciências sociais, então nem sempre o trabalho teve essa conotação positiva. Na verdade, ao contrário, por boa parte da nossa história enquanto humanidade, o trabalho teve um sentido, uma conotação negativa, né? A etimologia da palavra trabalho remete a tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, desde o período da Antiguidade Clássica, em que o trabalho era relegado àqueles escravos de guerra e era associado ao trabalho braçal, né, o trabalho não era algo bem visto e não era algo almejado. Então, os grandes filósofos, os grandes pensadores que vêm aí da Antiguidade Clássica, essa função que eles exerciam não era considerada trabalho, não era um trabalho ser filósofo. Pelo contrário, né, você estudar filosofia, eles valorizam a questão do ócio, né, de você poder ficar sem fazer nada, porque é assim que você vai exercitar o seu pensamento. Então, eles tinham muito essa dualidade, né, entre corpo e espírito, corpo e mente, na Antiguidade Clássica, né, filosoficamente falando, e é algo que foi se desenvolvendo e nos influencia até hoje na nossa sociedade, né? E aí, depois, né, no próximo período histórico, pensando de uma maneira muito linear e muito superficial, na Idade Média, o trabalho, ele não tem mais essa conotação tão forte com relação à questão da escravidão, até porque na Idade Média a gente tem uma outra configuração de trabalho, uma outra relação de trabalho, né? Ela era baseada na troca de favores, não tinha a moeda ainda acontecendo, não havia o trabalho assalariado. Então, quem é que trabalhava na Idade Média? Lembrando que na Idade Média você tinha ali um poder muito concentrado pela Igreja Católica, era a instituição mais poderosa da época, né? E aí toda a teoria católica passa para como você vai perceber
as outras relações dentro da sociedade. Então o trabalho continuava mal visto, o trabalho era entendido como aquela cruz que você tem que carregar. Algumas pessoas nasceram para servir, outras pessoas nasceram para ser servidas, né? E assim você justificava essa divisão do trabalho e a desigualdade social. Isso na Idade Média, certo? Passando a Idade Média, né, quando a gente tem aí a Revolução Industrial, o surgimento das cidades, o surgimento dos estados nacionais, o surgimento do iluminismo, do humanismo, né, de todas as correntes filosóficas, o próprio positivismo, né, que vai fortalecer essa questão da pesquisa científica objetiva, a separação da pesquisa científica e das crenças religiosas, né? Todo esse movimento que acontece a partir da Idade Moderna, e você tem a consolidação do capitalismo, e aí sim surge o trabalho assalariado, aí sim surgem as primeiras cidades, surgem as indústrias e essa necessidade. Então é justamente na Idade Moderna em que você tem essa mudança de concepção acerca do trabalho. Então o trabalho passa a ter uma conotação positiva somente a partir da Idade Moderna, e isso é muito recente, né? Então o que a gente tem que pensar a partir dessa modificação, né? Ela não aconteceu porque as pessoas do nada, né? Essas expressões a gente tem que ir abolindo. As pessoas do nada perceberam que trabalhar era bacana. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu que o capitalismo surgiu. Para que ele se mantivesse, era necessário um contingente de pessoas que estavam dispostas a trabalhar nas piores condições possíveis, recebendo um mínimo de remuneração, sem direitos trabalhistas que assegurassem em que condições aquelas pessoas trabalhariam, né? Mas surgiu nesse modelo e foi necessário fazer com que as pessoas vissem no trabalho, né, a possibilidade de emancipação, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai encerrar aqui e na próxima semana a gente continua essa discussão, pegando o gancho aí a partir da questão do trabalho, com a consolidação do capitalismo. Tudo bem? Eu dividi em 2 etapas para ficar mais tranquilo, mais conciso, e aí fica mais agradável de assistir, tá bom? Então, até semana que vem a gente se vê. Tchau!